Olá pessoal do Facebook, boa tarde, como é que estão? Iniciando aqui a live, daqui a pouco a gente está entrando aqui no Instagram. Instagram estamos ao vivo também. Olá pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, iniciando mais uma live nessa tarde de quarta-feira. Hoje com um tema especial, vamos falar sobre relacionamentos de casal durante a quarentena, durante o isolamento social. É um tema muito caro, e eu resolvi fazer essa live especialmente em razão de uma matéria que eu li ultimamente num jornal. Saiu aqui no Brasil no G1.com, falando que lá na China, onde o pessoal já está voltando à vida normal, muitos casais estão se separando. Passaram um bom tempo juntos, cerca de 3 meses durou o período de isolamento lá na China, e o pessoal então está voltando às atividades normais e abrindo cartório e tudo mais, e um boom de divórcios e de separação lá na China depois desse tempo confinados. Por que será que as pessoas não aguentaram, né? Os casais não aguentaram esse tempo juntos? É isso que a gente vai falar aqui nessa live especial de hoje, e nós vamos dar dicas de como enfrentar a quarentena, enfrentar esse tempo de isolamento com mais equilíbrio no relacionamento de casal. Você já me conhece, eu sou o Gustavo Lima, facilitador em constelações familiares. Apareço aqui de uma forma bem recorrente, tanto no Instagram quanto no Facebook com lives, e essa live é especial. É para falar exatamente desse tema, relacionamento na quarentena. Eu peço que o pessoal que vai entrando vá dando seu oi, vai se apresentando, porque eu estou vendo aqui que já tem um pessoal entrando, mas não me notificou exatamente quem é. Então, para que eu possa falar com você, para que você possa participar do programa de uma forma ativa, eu peço que você dê o seu oi, né? Diga que está aí, né? Para que a gente possa se comunicar. Como eu sempre digo, as minhas lives sempre são lives, sempre são programas interativos, onde nós conversamos. Eu acho até meio chato, né, essa questão de monólogo, de eu ficar só falando, e o pessoal olhando. Eu gosto de interagir, eu gosto de tirar dúvidas, eu gosto que as pessoas deem seu feedback sobre o conteúdo. Então a gente vai fazendo esse tete a tete, como diziam, né, antigamente. A gente vai fazer esse ping-pong. Vocês trazem as dúvidas e eu respondo, ok? Já está chegando aqui o meu amigo o André, um professor diário. Como é que tá, André? Tudo bem? Seja bem-vindo à live. A Stephanie também já está aqui no Facebook com a gente. No Instagram, a Priscila entrou. A Pri, tudo bem? Como é que está, Pri? Tudo certo? Sejam bem-vindos ao programa. Isso aí, vamos de ao vivo, né? Estamos vivos ao vivo, né, André? Muito bem. Então, a primeira reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, para que a gente pudesse pensar sobre isso, né? A Débora, oi Debs, minha amiga Débora está aí também, muito obrigado por vir participar. Sejam bem-vindos, tirem as suas dúvidas, vamos fazer juntos o programa aqui hoje, essa live especial. A Karina está entrando também no Instagram, seja bem-vinda, Karina. Oi, Pri. Então, a primeira reflexão, a primeira pergunta que eu gostaria de trazer para vocês nessa live hoje é: você realmente sabe com quem está casado, com quem está casada? Você realmente, quando olha para o seu companheiro, para sua companheira, para o seu marido, para sua esposa, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem está, digamos, por trás, né, daquela persona? Eu trago sempre, quando eu falo nesse assunto, de um exemplo que aconteceu comigo num atendimento, né? A cliente veio num grupo de constelação e ela trouxe exatamente esse termo, esse tema, digamos assim, né? Vão dando também o feedback do volume, pessoal que está aí no Instagram e no Facebook, né? Se o volume está indo bem, se vocês estão ouvindo bem, certo? Ok? Para a gente se ajustar aqui. A cliente então veio num grupo de constelação um tempo atrás com a seguinte pergunta: Gustavo, eu estou casada há 30 anos e agora eu olho para o meu marido e eu não sei quem é o meu marido. O que aconteceu? Ela se aposentou, ele se aposentou. Eles passaram a ficar então mais tempo juntos. Os filhos cresceram, então não tinha mais
aquela atenção para os filhos. Débora, oi Debs, tudo bem? O pessoal está entrando também no Instagram, sejam bem-vindos. Não tinha mais, então, aquela atenção com os filhos e também não tinha aquela atenção focada no trabalho, que muito provavelmente é a situação que muitos estão passando hoje. Os filhos talvez estejam mais crescidos, não precisem tanto da atenção dos pais, ou as crianças hoje elas ficam mais no computador, né, ficam mais nas redes sociais, então não demandam tanto dos pais. E os pais que estão em casa, obrigado pelo feedback, pessoal. Os pais que estão em casa, eles têm que agora se olhar, né? Na verdade, o marido e a mulher, eles têm que se olhar, eles vão sair um pouco desse papel de pai e de mãe e vão voltar para o papel original de marido e mulher, eles vão se olhar assim como tal. E será que se identificam? Será que sabem quem são? Foi esse tema que ela trouxe, esse é o pano de fundo da questão dela. Colocamos a constelação e o que nós vimos, o que apareceu de uma forma clara na constelação, é que ela buscava, inicialmente no relacionamento dela, uma relação de carinho, de amor, de proteção que ela não teve em relação ao pai dela. Então tudo aquilo que ela não conseguiu tomar do pai, ela projetou no seu casamento. E como no início do casamento a gente vê que o esposo não é o pai e a esposa não é a mãe, nós então nos distanciamos daquela figura, daquela procura de afeto. E foi o que aconteceu também com ela. Ela buscou então suprir essa falta na profissão dela. E ela buscou suprir essa falta nos filhos, dando atenção para os filhos. E muito provavelmente o marido dela também tinha uma questão de um amor não resolvido, digamos assim, na infância, de uma relação com um dos pais não resolvida na infância, e ele também buscou isso no casamento, também buscou isso nos filhos, também buscou na profissão. Quando os dois então se depararam depois de 30 anos, um na frente do outro, eu não sei mais quem é você. Porque aquela minha impressão, aquela minha projeção já não existe em você. E isso é o que está acontecendo hoje. Muitas pessoas que estão obrigadas agora a conviver mais, muitos casais que estão obrigados a conviver mais, agora têm a oportunidade de olhar um para o outro. Será que eu sei quem está casado comigo? Será que eu realmente sei quem é a pessoa que deita na minha cama todas as noites? Que almoça comigo sempre? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Por quê? Porque muitas vezes o casamento não dá certo porque eu me caso não com... Por exemplo, eu sou casado com a Suzana. Quem acompanha as minhas lives sabe que eu falo bastante no meu relacionamento, que para mim é um bom exemplo de como a constelação familiar e como o desenvolvimento pessoal, como todas as buscas que eu venho tendo, tiveram um resultado positivo na minha vida. O meu relacionamento mudou de patamar. Hoje ele está bem mais equilibrado. Claro, não é um relacionamento perfeito, porque relacionamento perfeito realmente não existe. Mas ele já está bem mais equilibrado do que era antes de eu começar esse caminho de autoconhecimento, constelação familiar, né, e tudo mais. A Zabiela, Zabiela, tudo bem? Acho que é a Natália, isso? Boa tarde, como é que está? Então, esse meu caminho, essa minha caminhada, né, essa minha jornada, melhor dizendo, né, na constelação familiar, no autoconhecimento, me ajudou muito a entender o meu relacionamento. E uma das coisas que eu aprendi, né, eu coloco isso em prática, é olhar para a Suzana, que é minha esposa, como ela realmente é, sem nenhuma projeção. Natasha, isso, desculpa Natasha, seja bem-vinda. Sem nenhuma projeção, sem nenhuma exigência. Ela é ela, do jeito que ela é. E nós então amamos a pessoa que é casada com a gente exatamente da forma como ela é. Enfim, como evitar discussões desnecessárias? Segundo tópico aqui da nossa live. E a Sana, oi Sana, tudo bem? Como é que está? Seja bem-vinda. Fique à vontade para participar do programa aqui com a gente. A Aline também está aí. Oi Aline, seja bem-vinda.
Então, como evitar discussões desnecessárias num relacionamento? Primeira noção que a gente precisa ter, primeiro panorama que nós precisamos observar, é que um casamento ele é muito mais do que a união entre duas pessoas, né? Entre um homem e uma mulher, entre um homem e um homem, uma mulher e uma mulher, enfim. É muito mais do que a união entre duas pessoas. Um casamento, um relacionamento é a união entre dois sistemas. E os sistemas pressupõem sistemas também de crenças e de valores diferentes. Então, a maioria das discussões entre casal se dá pela seguinte visão: os valores que eu herdei da minha família, os valores que eu herdei do meu clã e que são até inconscientes, são melhores que os valores que você herdou do seu clã. Então, dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento, dentro do conjunto que nós formamos, os meus valores devem prevalecer sobre os seus valores. Os meus valores têm mais importância e são melhores que os seus valores. Essa é a base da maioria das discussões desnecessárias, da maioria das discussões que não levam a lugar nenhum. Porque, continuando nesse passo, eu vou ficar defendendo as posições do meu clã, da minha família, os valores que eu aprendi desde pequeno, ou que eles foram introjetados no meu inconsciente, desde o inconsciente coletivo da minha família, desde daquelas crenças que a minha família herdou há gerações e gerações e gerações, e eu vou ficar estanque naquele lugar, defendendo a minha posição. A minha esposa ou meu marido vai ficar também estanque na posição dele ou dela, defendendo a sua posição. Qual seria a solução para isso? A solução para isso seria, como dois adultos, um companheiro, cônjuge, outro cônjuge, sentar um na frente do outro e, como se redigisse um contrato, os termos do casamento, os termos da relação. Por quê? Voltando um pouco de teoria da constelação familiar. Nós todos temos no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, melhor dizendo, o arquétipo da criança. Todos nós temos uma criança interior. E a criança interior, ela se mantém sempre fiel ao clã. Uma das ordens que a gente observa na constelação familiar é o que a gente chama de ordem do pertencimento. É um instinto de sobrevivência natural que diz: para eu pertencer à minha família, eu preciso seguir os valores da minha família, do meu clã. E eu só vou conseguir sobreviver no mundo se eu pertencer a um clã. Eu só vou estar seguro se eu pertencer a um clã, a um grupo. E para eu pertencer, eu preciso estar fiel a esses valores. O ser humano, como a maioria dos animais, é um ser social. Ele apenas se desenvolve de forma saudável no meio de outros da sua espécie. Então a solidão para o ser humano é como uma sentença de morte. Dentro da nossa psique, nós temos um impulso de pertencer, temos um impulso de fazer parte de um sistema, de um clã. E esse impulso, esse instinto, muitas vezes é até maior do que o nosso instinto de sobrevivência. Muitas vezes nós sacrificamos a nossa vida, sacrificamos o nosso bem pessoal em prol do grupo. Mas isso já é um outro assunto, eu não vou me estender nisso agora. A base do conhecimento é essa: pertencemos. E a criança interior, ela permanece sempre fiel aos valores do grupo, de origem, da família de origem. Pai, mãe, avô, avó. E nós estabelecemos isso como valores atraentes, como a gente chama na programação neurolinguística, aquilo que eu vou sempre buscar na minha vida. Quando eu formo um relacionamento, eu formo um relacionamento sempre entre dois adultos. Então eu preciso, digamos que, amadurecer a minha criança interior para que o relacionamento dê certo. O que seria amadurecer a criança interior? Eu tomar conta, né, das minhas decisões, sentar frente a frente com o meu companheiro ou a minha companheira. A Daniele está aí também. Oi, Daniele, seja bem-vinda. Pode participar, colocar suas dúvidas, fique à vontade.
A Alessandra também está aí. Oi, Alessandra, tudo bem? Como é que está? Então, o que é o adulto dentro do relacionamento? O adulto dentro do relacionamento é quando eu, digamos, pego as crianças da minha criança interior e tomo conta delas. Gerencio essas crianças. Gerencio esses valores que eu considero que agora vão servir para mim, agora não vão servir para mim. E eu sento, né? É como se eu realmente fizesse uma reunião com o meu cônjuge, com o meu companheiro, a minha companheira. O Jonathan também está aí. Oi, Jonathan, tudo bem? Como é que tá? Seja bem-vindo. Denise também chegando. É como se eu fizesse uma reunião. Né? Como se eu sentasse na frente da Suzana, da minha esposa, e fizesse uma reunião. E colocasse num papel. Quais são os valores que nós vamos estabelecer para o nosso relacionamento? Eu, como sou advogado, gosto muito de contrato, então eu gosto de usar essa analogia do contrato. O relacionamento é um contrato entre adultos. E um contrato entre adultos, ele precisa ter pessoas responsáveis. Todo contrato, todo negócio jurídico, ele pressupõe capacidade. Capacidade é responsabilidade. Então eu me torno responsável das minhas atitudes dentro do meu relacionamento e vou combinar com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu companheiro, com a minha companheira, quais são os valores que nós vamos seguir. Vamos combinar os valores, digamos, da Suzana, da família da Suzana, e os meus valores. Vamos combinar aquilo que nós vamos deixar para trás. Vamos também acordar aquilo que nós vamos integrar ao nosso relacionamento. O que foi bom, o que for bom para os dois, nós mantemos no nosso relacionamento e assim nós formamos um novo sistema. Não precisamos mais discutir, né, o que é o melhor. Eu costumo dizer dar esse exemplo, né? Mamãe é melhor do que você, papai é melhor do que você. Ah, mas na casa da minha mãe era assim, na casa do meu pai era assim. A gente abandona essas exigências de criança. Agora nós dois vamos fazer de uma forma diferente. Nós assumimos a responsabilidade por aquilo que acontece no casamento. Então, o que é necessário? Primeiro, abandonar aquilo que nós consideramos crenças ou valores que não servem mais. Uma terapia de casal, por exemplo, é muito boa para isso. Nós podemos verificar aquelas crenças que nós herdamos da nossa família, para que a gente dê um basta aqui e siga em frente com outros valores. Vamos ver o que a Yasana está falando. Ah, o amor é sempre a resposta, mas às vezes é preciso lembrar da responsabilidade que temos em sermos justos, honestos conosco e com quem nos acompanha. Focar em busca da solução. Como é que é? Nossa, tá grande aqui, viu, Yasana? Focar em busca da solução e não da deificação do problema, exatamente. Nada de jogar na cara, arrastar mágoas, anos e... Exatamente, Yasana. Muito bem. É um time, exatamente. Né? A família é um time. Natasha está travando, o pessoal do Instagram também tá travando para vocês. Deem os feedbacks aí. Exatamente, a família é um time. Ela joga junto. Né? E todos têm que olhar para a mesma direção. Todos têm que olhar de preferência para o futuro. Né? Exatamente, Yasana. Então, a gente abandona aquelas crenças que nós identificamos como crenças negativas, como valores negativos, e criamos crenças fortalecedoras, ou valores fortalecedores, valores atraentes, que nós queremos buscar, objetivos em comum dentro do relacionamento. Através desse contrato, né? Não precisa colocar no papel, fazer um contrato inteiro, né? Eu, fulano de tal, eu... Não é exatamente isso que a gente está falando. A gente está falando de uma conversa sincera entre o casal. O pessoal está dizendo que o Insta tá bom. A Letícia está chegando aí. Oi, Letícia, tudo bem? E o que isso traz, né? Essa premissa maior de que eu vim de um sistema onde há valores próprios. O meu companheiro ou a minha companheira veio de um outro sistema onde também há valores próprios. Essa é a premissa. A conclusão a que eu chego é: ninguém tem 100% de razão. Numa discussão de casal, geralmente é exatamente isso que acontece. Né?
os meus valores contra os seus valores. Aquilo que a minha família entende certo com aquilo que a sua família entende certo. Aquilo que o meu clã acha justo com aquilo que o seu clã acha justo. Quem realmente está com a razão? Dificilmente alguém tem razão nesse tipo de discussão. Apenas um tentando puxar a corda para o seu lado até que a corda vai arrebentar. Então, a gente vê que, geralmente, a melhor postura para gerenciar dentro de um casal um conflito é abrir mão do eu tenho razão, eu estou certo e você não. E isso é algo que a gente vai aprendendo com o tempo. Eu ainda me pego, né, quando a Suzana me fala alguma coisa, alguma questão dela, eu ainda me pego querendo dizer o que ela tem que fazer. Eu retrocedo um pouco mais, penso não. Né? Esses são aqueles valores que talvez ainda remanescem no meu inconsciente, no meu subconsciente. Eu paro e penso, não é isso que eu tenho que fazer. A melhor forma de gerenciar essas discussões, que são praticamente inúteis dentro do relacionamento, é eu ter uma comunicação assertiva. Eu ter empatia e comunicação assertiva. Eu me colocar no lugar do outro. Eu entender o outro. E empatia é, na minha visão, bem diferente do que aquilo que a maioria das pessoas entende como empatia. A maioria das pessoas entende que empatia é eu tratar o outro da forma que eu gostaria de ser tratado. A minha visão de empatia é eu vou tratar o outro da forma em que ele gostaria de ser tratado. Porque o meu mapa, né, as minhas impressões, os meus valores são diferentes das impressões, dos mapas e dos valores da outra pessoa. Eu posso achar que para mim tá ótimo alguma coisa, mas para minha esposa não tá bom. Por exemplo, geralmente nós temos 3 tipos de pessoas. A Olíria está chegando aí. Oi, Olíria, tudo bem? Seja bem-vinda. Pessoas que são sinestésicas, pessoas que são visuais, pessoas que são auditivas. Né? Três tipos de pessoas diferentes no sentido de captar as informações ao redor. Digamos que o homem, numa determinada relação, ele seja mais visual e a mulher seja mais auditiva. Aí o homem ele quer agradar a sua esposa. Eu vou levar ela para jantar num lugar bacana, eu vou comprar um vestido bem bonito para ela, eu vou levar ela para ver um show muito bacana depois, né, do artista que ela gosta. Depois a gente vai num lugar legal, a gente vai num hotel bonito, temático, passar a noite lá e tal. Faz tudo, acontece tudo, o cara planeja tudo, a noite acontece maravilhosamente bem para ele. Né? Ele dá o presente, o jantar, o show, o motel. Aí chega no final, né? Ele, e aí, amor, gostou? Como é que você tá? Como é que foi pra você? Foi bom? E a mulher, foi legal, foi bom. Então, mas o que faltou? Essa noite você não disse nenhuma vez que me ama. Aí eu quero ficar pensando, dizer que ama. Olha o esforço que eu fiz para mostrar para ela que eu amo ela. E ela não vê isso, que eu amo ela. Só que ela é uma pessoa talvez auditiva. O visual não é tão importante assim para ela. Ela gostaria de ouvir mais, né? Que ela é amada, que ela é desejada. Então é importante a gente ver, a gente entender também o outro, para a gente saber exatamente como comunicar e como chegar ao outro. Como comunicar o nosso sentimento pela pessoa. Às vezes, a mulher é mais visual, por exemplo, e o homem ele é mais sinestésico. Aí a mulher vai lá, compra um vestido bonito, arruma o cabelo, fica toda produzida, toda maquiada para um jantar especial com o marido. E aí o marido olha para a mulher, né? E como ele é sinestésico, ele já quer agarrar ela e pegar e beijar o pescoço e... Aí ela, que é isso? Né? Que é isso? Mas tá parecendo um maluco, um ogro? Né? Ele, não, mas é a minha forma de mostrar que eu tô, né, que eu tô feliz, que a gente vai sair, vai jantar, né, que você tá bem, tá arrumado, tá, olha só, e começa a pegar a mulher aqui, ela, não, mas
né? É só me dizer que eu sou bonita, é só dizer que eu sou linda, né? Não precisa ficar me pegando tanto. Aí é uma diferença também, né? De característico, o homem mais sinestésico, a mulher mais auditiva, né? Mais visual, melhor dizendo, né? Poxa, você não viu, né? O quanto eu tô bonita para você, você não me elogiou, você não falou o quanto que eu tô bonita, né? Você nem falou do cabelo que eu cortei, né? Então a gente tem que entender um pouquinho, né, sobre o outro para a gente poder ter uma comunicação mais assertiva e diminuir o ruído de comunicação. Isso é muito importante no relacionamento, porque o ruído de comunicação desse tamanho, no início ok, não tem problema. Eu entendo, eu ainda estou naquele fogo da paixão. Mas imagine isso depois de 10, 15, 20 anos. O ruído de comunicação desse tamanho, ele vai se tornar um negócio desse tamanho. E aí o casamento pode ser que ele vá, né, ladeira abaixo. É importante a gente ter uma comunicação assertiva e ter empatia, tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Isso é extremamente importante. A Priscila está falando aqui, um livro muito bom que fala exatamente sobre isso, é As 5 Linguagens do Amor. Eu amo esse livro, é um livro muito bom, né? Muito bom mesmo, Priscila. Ótima indicação. A Angélica está chegando aí também. Oi, Angélica, colega, muito bem-vinda. É uma honra te ter aqui no programa, ter aqui com a gente. Seja bem-vinda para participar, colocar suas dúvidas também e contribuir, né? A Angélica também é facilitadora em constelação familiar, né? É muito bom te ter aqui. Seja bem-vinda. Então, isso a gente falou de discussões inúteis. Mas será que tem discussões úteis? Será que alguma discussão ela é útil no casamento? Aí vem uma outra questão, que eu vi isso pela primeira vez num livro do Bert Hellinger, que eu estou até com ele aqui. Eu sempre, né, revejo as minhas bibliografias. Esse livro é sensacional para que o amor dê certo. Eu sempre revejo as minhas bibliografias antes de fazer um programa, antes de trazer um conteúdo para vocês, para estar com a cuca fresca, né? E o Hellinger, ele fala aqui nesse livro e também em outros livros dele, que às vezes é necessário a gente dar um descanso para o amor. Às vezes é necessário que a gente tenha algumas discussões úteis para distanciar um pouco o relacionamento. Como é que é isso, Gustavo? Distanciar um pouco o relacionamento. Bom, nenhum relacionamento simbiótico, ou seja, nenhum relacionamento umbilical, assim, ele é bom. Só tem um relacionamento que ele é bom, né, que ele seja assim tão próximo, tão simbiótico, que é o relacionamento entre a mãe e o filho, quando o filho é pequeno. Aí sim é necessário, né, que o filho se grude na mãe, se colhe na mãe, para ele absorver, né, o leite, o amor, a segurança. Esse é o único relacionamento onde é necessário ter esse vínculo assim tão estreito. O casamento, como é um relacionamento entre dois adultos, como nós já vimos antes, ele pressupõe uma certa distância. O Mário Coziner, que é um constelador que eu gosto muito, ele tem ótimos conteúdos no YouTube, ótimos vídeos no YouTube, ele trouxe uma expressão que eu gostei muito. Não sei se é dele, mas eu ouvi dele, que é distância ótima. O relacionamento deve ter uma distância ótima entre os dois cônjuges, né, os dois companheiros. Ele traz até uma metáfora, que é, no inverno, um conjunto, uma família de porcos-espinhos resolveu se juntar para ficar mais quente. Então eles se juntaram tanto, ficaram tão próximos que o espinho um do outro começou a machucar o outro. O meu espinho começou a machucar do outro e vice-versa. Oi, Suelen, tudo bem? Colega consteladora também, está chegando no Instagram, seja bem-vinda. Mais uma contribuição para a gente, pode contribuir, colocar as perguntas, também dicas. Seja bem-vinda, Suelen, muito obrigado por vir. Então o que aconteceu? Esses porcos espinhos resolveram se afastar. Só que muito afastados eles ficavam com muito frio. Então eles foram se juntando e acharam uma distância ideal, onde eles se aqueciam e não se machucavam. Mais ou menos assim deve acontecer no relacionamento. Aqueles casais que vivem
simbioticamente, um está sempre colado no outro, um está sempre fazendo a mesma coisa que o outro, está sempre acompanhando o outro, isso vai formar uma relação que não é bem uma relação de dois adultos, é uma relação mais de pai e filho, de mãe e filha e por aí vai. Porque é importante que o adulto ele tenha suas metas e tenha os seus hobbies, tenha o seu tempo para si. O casal ele vai ter seus objetivos em comum, mas cada um ainda é um indivíduo. Não se tornam exatamente um, né? Eles não são uma simbiose. Eles se tornam um nos filhos, mas ainda temos os indivíduos no relacionamento. Então é necessário que cada um tenha um tempo sozinho. É necessário que cada um tenha o seu hobby individual. É necessário que cada um tenha seus projetos de vida individual. Claro, isso deve servir e vir ao encontro, ser ecológico para o casal e para a família. A Priscila está falando aqui, sensacional metáfora dos porcos espinhos dele, é muito bacana. Exatamente. Tem alguma dica para o contrário, quando o casal mora distante, está afastado na quarentena? Então, Pri, que dica que eu posso te dar aqui, né? Manter o contato sempre possível é bom. Manter o contato sempre possível é bom. O relacionamento à distância, ele tem esse complicador da falta de contato. Né? Mesmo namoros, né, namorados que moram na mesma cidade ou próximo, não estão conseguindo se ver com frequência. A dica é manter contatos frequentes, né? Não essa coisa simbiótica, né? Não essa coisa junta, mas contatos frequentes e saber, entender que daqui a pouquinho vocês vão estar juntos. Talvez isso seja um bom teste para daqui a pouco, quando voltar à normalidade, saber se o relacionamento ele vai para frente ou não. Relacionamento à distância, hoje a gente tem bastante relacionamento à distância, muito porque a gente tem esses aplicativos, né, de relacionamento, que são bem úteis até. A gente consegue fazer digamos, um teste antes do relacionamento em si. Mas não tem fórmula mágica, né, Pri? A questão é isso, é eu me manter focado no meu relacionamento, mas também, né, ter esse foco na minha vida pessoal. Né? Eu conseguir equilibrar isso. Cada um vai buscar isso, vai conseguir isso de uma forma diferente, ao seu modo. Né? Espero ter conseguido te ajudar aqui, né, com essas dicas bem genéricas, mas cada um encaixa o relacionamento como pode. Não tem uma regra específica, né? Não tem um manual dos relacionamentos. Embora a gente tenha livros de aconselhamento, cada casal vai se entender de um jeito. Para uns, relacionamento à distância vai ser ok, para outros não vai dar certo, e por aí vai. Né? E por aí vai. Mas, retornando aqui o raciocínio, né? A gente precisa dar esse tempo para o amor, a gente precisa que cada um tenha a sua individualidade. E às vezes algumas discussões elas são úteis. Né? Por exemplo, quando eu estou formando, né? Quando eu estou formando esses valores atraentes do casal, digamos assim, quando eu estou formando essa lista ou esses tópicos de crenças de valores, de objetivos em comum do casal. Geralmente eu vou ter alguma discussãozinha, né? Pô, isso eu não acho certo para o nosso relacionamento. O outro vai dizer, não, mas isso eu acho certo, isso é importante, a minha família desde sempre, sei lá, a minha família desde sempre passou as férias no campo. Aí vem o cara e diz, não, mas a minha família sempre passou as férias na praia. E a gente vai ter uma pequena discussão, um pequeno atrito, a gente vai ter um pequeno conflito. Mas conflitos são importantes, porque a partir do conflito a gente consegue crescer. A partir do conflito útil, o conflito que vai levar para o crescimento, eu consigo me desenvolver como adulto. Aquele que não busca, que foge do conflito a todo custo, aquele que acha que a paz é fugir do conflito, é a criança. Né? É a criança que, de novo, está naquele sentimento de fidelidade ao grupo, que está naquele sentimento de eu não posso dizer não para o meu grupo, eu não posso ser infiel ao meu grupo. Quando eu quero crescer, eu tenho que entrar em atrito, em algum modo. Seja com a minha família de origem, seja no meu casamento, eu tenho que ter algum atrito. Eu tenho que ter algumas discussões que sejam úteis
para o casamento, para o crescimento do casal. Por exemplo, né? Vamos investir aonde o nosso dinheiro? Né? Vai ser numa poupança ou vamos comprar uma casa? Esse tipo de discussão que leva a um entendimento, ele é necessário. Né? Esses tipos de conflito, eles são necessários. A gente não pode fugir desse conflito. Por quê? Aí não vai ter equilíbrio no casamento. Eu, por exemplo, daqui a pouco não gosto de conflito, não gosto de dizer não, não gosto de colocar a minha opinião e eu vou sempre fazer o que a minha esposa quer. Ou a minha esposa tem esse problema. Não gosto de conflito, não gosto de dar minha opinião, eu vou sempre fazer o que meu marido quer. Um vai anular o outro. Não vai ter equilíbrio de troca, não vai ter equilíbrio entre dar e receber nesse casamento. Um vai ser o responsável pela casa, um vai ser o adulto da casa, um vai ser o pai ou vai ser a mãe da casa, o outro vai ser o pequeno. Não tem equilíbrio aí. Então o casal precisa, assim, de discussões úteis, né? Até para o amor dar um descanso, né? Às vezes é bom a gente ficar um pouquinho emburrado um com o outro. Às vezes é bom a gente brigar um pouquinho, né? Para dar esse distanciamento. Porque a gente fica assim, né? Imagina o casal é assim. A gente vai chegando perto, chegando perto, chegando perto, chegando perto. Às vezes fica perto demais e precisa distanciar um pouco. Então a gente briga, discute, ou cada um vai fazer um negócio diferente e acontece assim. E aí dá saudade, né? Um sente falta do outro, né? E eu tenho vontade então de ficar com o meu companheiro, com a minha companheira. E a gente pode restabelecer o vínculo mais próximo. Depois a gente cansa um pouquinho de ficar tanto tempo juntos, separa um pouquinho, um vai jogar uma bola, o outro vai no cinema, tomar um chopp com os amigos, tomar um champanhe com as amigas, jogar uma sinuca, uma canastra, sei lá. Então, separa aqui, sente saudade, sente falta e vai indo de novo. Assim o relacionamento ele dá certo. Quando mantemos a nossa individualidade dentro do relacionamento, aí ele flui bem, né? Então, já vimos, né, que a gente precisa evitar discussões inúteis, mas nós precisamos valorizar e sim entrar nas discussões que são úteis para o relacionamento, que fazem o relacionamento crescer, que fazem nós termos uma perspectiva diferente, que faz com que eu saia da minha zona de conforto, da minha perspectiva, que eu olho talvez só aquelas crenças, aqueles pontos, aqueles valores que eu tomei do meu grupo como absolutos, e eu me abro então para olhar também para aqueles pontos, para aquelas crenças do meu companheiro e da minha companheira. Então a gente vai crescendo juntos no relacionamento, vai indo para o mais, como a gente gosta de dizer aqui na constelação familiar. O relacionamento ele deve sempre ir para o futuro, se direcionar para levar a vida adiante, ou tendo filhos, ou com um projeto de vida comum do casal. Poxa, eu não quero ter filhos, Gustavo, não tem a minha ideia, né, ter filhos, e aí? Meu relacionamento vai servir para quê? Se o relacionamento serve para ter filhos. Levar a vida para frente. Como é que eu posso levar a vida para frente? Talvez eu me une com a minha esposa, né, nós nos unimos e temos um projeto social juntos. Né? Nós ajudamos o pessoal do bairro, nós ajudamos o pessoal da nossa igreja, da nossa religião, nós fundamos um instituto juntos, enfim, nós apoiamos um ao outro e fomentamos o crescimento do outro como pessoa. Isso é levar a vida para frente. Né? Isso é usar o relacionamento, fazer com que o relacionamento sirva à vida, que ele sirva a algo mais do que eu apenas saciar os meus interesses pessoais, as minhas vontades, né? As minhas exigências infantis. Isso aí pro mais, como a gente fala na constelação familiar. Bom, tô na quarentena, já entendi, eu tenho que evitar relações inúteis, eu tenho que evitar discussões inúteis, melhor dizendo, eu tenho que fomentar discussões úteis, mas eu tenho também que sair de relação umbilical com meu marido ou com a minha esposa. Poxa, como é que eu faço isso, né? A gente está trancado os dois dentro de casa. Bom, aí a gente tem, né, várias opções. A gente tem internet por aí, a gente tem Netflix, a gente tem videogame, a gente tem... Né, é bom que cada um passe pelo menos um período do dia fazendo algo que gosta sozinho. Né, algo tranquilo. Eu aqui, por exemplo, né, eu produzo bastante conteúdo,
A Suzana também é terapeuta, ela trabalha com biomagnetismo, ela também produz muito conteúdo, ela atende à distância os clientes dela, eu atendo aqui no WhatsApp via WhatsApp ou via Skype também os meus clientes. Então a gente passa boa parte do dia, né, cada um no seu canto trabalhando, né, em home office, como a gente fala hoje bastante, né? Então eu passo boa parte do meu dia aqui trabalhando, fazendo meus conteúdos, atendendo meus clientes, né, estudando, fazendo cursos. Ela também está fazendo os cursos dela, está atendendo os clientes dela, está preparando o material dela e está tudo bem, tudo certo. Né? Chega final da tarde, a gente toma um chimarrão juntos, a gente conversa como foi teu dia, como foi meu dia, ou a gente dá uma paradinha no meio do trabalho, né, para tomar um café juntos, para tomar um chá, né, para almoçar juntos, e depois cada um vai para o seu canto, né, cada um trabalha, e por aí vai. Mantemos uma rotina assim, e tá tranquilo, tá tudo bem. É o jeito que a gente encontrou de manter o equilíbrio no nosso relacionamento, e cada casal vai achar a sua forma de manter o equilíbrio no seu próprio relacionamento. Só deixa eu ver aqui como é que a gente está de tempo. Já quase 1 hora de live. Eu falo, hein? E vocês aí não falam quase nada, né? Pessoal, né, pode colocar aí as suas dúvidas, suas contribuições, vai ser bem bacana, certo? Bom, e o que eu faço com meus filhos, Gustavo? Os meus filhos estão tomando muito meu tempo. Como é que eu faço agora? Bom, primeiro e o mais importante, o que vem primeiro? O casamento ou os filhos? O que tem precedência sobre o quê? O que vocês acham? Vão respondendo aí. Quando eu me caso e tenho filhos, qual é a prioridade? O que vem primeiro? Para onde que eu tenho que olhar primeiro? Para os meus filhos ou para o meu casamento? Eu vou tomar uma água enquanto vocês pensam aí. Então, pessoal, chegaram aí a uma conclusão? O que é mais importante? Bom, o que vem antes? O casamento vem antes. O que eu sou primeiro dentro do meu relacionamento? Primeiro eu sou esposo? Primeiro eu sou... A Priscila já falou aqui, ela já deu a dica dela. Né? A Letícia também já deu a dica dela aqui no Instagram. Casamento. Sem um casamento... Exatamente. Aí a Sana também já matou a charada aí. Primeiro eu sou marido. Depois eu sou pai. É importante que eu mantenha a minha relação de homem e mulher, ou mulher e mulher, ou homem e homem, enfim, como for, né? Minha relação de cônjuge sempre em primeiro lugar. Porque pais fortes, relacionamento entre os pais de uma forma forte, fortalece os filhos. Quem acompanha as minhas lives, quem acompanha os meus conteúdos, ou quem já deu uma olhada lá no YouTube, eu tenho um programa, tenho uma live só sobre o que a gente chama de 5 círculos do amor na constelação familiar. O que são os 5 círculos de amor? São as fases da vida. Né? O primeiro círculo do amor, a primeira fase da vida, digamos assim, o primeiro alicerce da nossa vida é o amor entre os nossos pais. O amor entre os nossos pais é a fonte, né? É da onde que vem a nossa própria vida. Porque independentemente do que aconteceu, se foi amor de carnaval, se só se conheceram uma vez, se tomaram umas biritas lá e né, se relacionaram, enfim, não importa. O que importa é que houve amor entre eles. E esse amor é o que fez com que eu viesse ao mundo. Então, a base é o amor entre os pais. Eu preciso então respeitar e ter forte o meu relacionamento, o meu casamento, para que eu seja um bom pai, para que eu seja uma boa mãe. Tem alguns casais que depois de um certo tempo se chamam, né? O marido chama a mulher de mãe e vice-versa, né? Acaba com a figura do marido e da mulher. Acaba com aquela figura, né, de homem e mulher, de homem e homem, de mulher e mulher, enfim, como seja o relacionamento.
mas eu acabo com a sexualidade, eu acabo com aquele meu vínculo primordial com aquela pessoa. E qual vai ser a figura, né? Qual vai ser o arquétipo que os meus filhos vão ter? De um homem ou uma mulher forte? Não. Não vão ter esse arquétipo de um relacionamento saudável para levar isso para a vida e depois levar a vida adiante. Então, primeiro, relacionamento entre marido e mulher. Depois vem o relacionamento com os filhos. E é importante que o casal faça programas, até mesmo na quarentena, né? Pô, vou ver um filme, vou jantar, separado dos filhos. Né? Sei lá, coloco a criança pequena para dormir mais cedo e vai ver um filme, vai namorar, né? Guarda um tempinho, sei lá, para fazer uma caminhada, para passear, fazer alguma coisa entre o casal, né? Que seja exclusiva entre o casal, entre os cônjuges, digamos assim, né? E os filhos como filhos. Né? Tratar eles como filhos e não deixar que eles também interfiram no casamento, porque isso quebra a hierarquia. Certo, pessoal? Já vimos, então, como evitar discussões inúteis, como fortalecer o relacionamento através de discussões úteis e também como se relacionar com os filhos na quarentena. Né? Os filhos têm o espaço deles, eles vão ter o tempo deles, mas o casal precisa do tempo do casal. Né? Precisa olhar o homem e a mulher, ou a mulher e a mulher, o homem, enfim, como um casal. Certo? Pessoal, a gente já está chegando a 1 hora de live aí. Eu falo bastante, como vocês já sabem, eu gosto de falar. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixem aí, né? Falem ou deixem depois nos comentários. É importante que vocês, se possível, né? Compartilhem, comentem, né? Indiquem para os amigos, porque esse conhecimento, se for útil para vocês, vai ser útil para outras pessoas também. Ok, pessoal? Vou me despedindo aqui então. Lembrando que a gente está com inscrições abertas para um curso de formação, de treinamento em constelação familiar, da minha professora Roseli Silva, pelo Instituto Deus, Instituto de Desenvolvimento Humano. É 100% online. Até hoje tem 30% de desconto para se inscrever. É o primeiro passo para ser um facilitador em constelação familiar. Se você quer entender a filosofia sistêmica mesmo de uma forma profunda, conhecer tudo isso que a gente fala aqui sobre constelação familiar e aplicar na sua vida e dar esse primeiro passo para daqui a pouco se transformar também num facilitador em constelação familiar, esse curso online traz toda a base teórica da constelação familiar. É o mesmo curso que eu fiz, só que eu fiz ele presencial, né? É o mesmo curso que eu fiz, a mesma base teórica que eu tive, com a mesma professora sensacional, vocês podem ter também. Se tiver interesse em saber mais sobre o curso e se inscrever, só fala comigo, coloca no comentário, eu quero saber sobre o curso, eu quero me inscrever, eu quero saber mais. Até hoje, dia 15, tem 30% de desconto em todo o curso, não é só na matrícula, tá? Em todo o curso. É um curso que vale a pena, ele tem 7 módulos, vai ser um por mês, então ele vai ser um curso muito denso, muita teoria, né? Todo embasamento teórico que você precisa para ser depois um facilitador, você vai ter. Certo, pessoal? Agradeço, obrigado Denise, obrigado Yassana. Sempre bom ter vocês por aí. Priscila também, obrigado. A Letícia está por aí também. Até a próxima, pessoal. Esse vídeo ele vai ficar gravado no YouTube, vai ficar gravado no Facebook e também no Instagram, que vai ficar nos stories 24 horas. Certo? Tudo de bom para vocês. Uma ótima noite. Se cuidem na quarentena e cuidado para não enlouquecer. Atendimentos individuais em constelação familiar online. Se você quiser um apoio para a quarentena, tiver uma questão que você quer ver muito, né, que está incomodando você, e você quer usar esse período aí de isolamento para se trabalhar bem, sessões online de constelação familiar comigo, com bonecos, hipnose, PNL, né, técnicas de coach também, processo bem completo, né, bem bacana para você sair fortalecido dessa quarentena, sair com as suas crianças mais fortes, sair realmente uma pessoa mais fortalecida. O pessoal está falando tudo aí em crise, eu não estou vendo crise particularmente. Se você também quer mudar o seu mindset,
fala comigo aí, coloca nos comentários, me chama no WhatsApp, estou à disposição, certo, pessoal? Até mais, tudo de bom, um abração, fui!